A formação de Warren Buffett. Até mesmo um fenômeno 5 sigmas dotado de um intelecto incrivelmente poderoso deve se basear nos ensinamentos daqueles que os antecederam, pois nem mesmo ele pôde se furtar ao processo de aprender seu ofício. Como veremos, a formação de Warren Buffett é uma síntese de 3 filosofias de investimento distintas, resultantes da mente de 3 figuras poderosas: Benjamin Graham, Philip Fisher e Charlie Munger. A influência de Graham e Buffett é bem conhecida, inclusive há quem a considere a única influência que Buffett sofreu, o que não é de todo uma surpresa se considerarmos como a trajetória desses 2 homens é entrelaçada. Primeiro, Buffett teve interesse em ler o livro de Graham, depois foi seu aluno, seu funcionário, seu colaborador e, por fim, seu colega. Foi Graham quem mudou as primeiras ideias de Buffett. No entanto, os que pensam que Buffett é resultado unicamente dos ensinamentos de Graham não estão levando em conta a influência de 2 outros pensadores de peso, Philip Fisher e Charlie Munger. Estudaremos todos eles neste capítulo. Benjamin Graham. Graham é considerado o decano na análise financeira. Nas palavras do comentarista econômico Adam Smith, antes dele não havia uma profissão voltada à análise financeira. Depois dele é assim que se referem a ela. Atualmente, Graham é mais conhecido por 2 livros consagrados: Security Analysis, em coautoria com David Dodd, originalmente publicado em 1934, e O Investidor Inteligente, cuja primeira edição saiu em 1949. Em parte, a duradoura importância de Security Analysis está relacionada ao momento em que a obra foi publicada. Esse livro seminal apareceu poucos anos após a queda da Bolsa de Valores em 1929, evento que mudou o mundo e teve um profundo impacto no autor, influenciando intensamente suas ideias. Enquanto outros acadêmicos buscavam explicar esse fenômeno econômico, Graham ajudava as pessoas a recuperar suas bases financeiras e a prosseguir em um caminho lucrativo. Ben Graham obteve seu bacharelado em ciências pela Universidade Columbiana em 1914 aos 20 anos. Falava grego e latim fluentemente e demonstrava interesse acadêmico por matemática e filosofia. No entanto, apesar de não ter uma formação específica na área de negócios, começou uma carreira em Wall Street. Seu primeiro emprego foi como mensageiro da corretora Neuberger Henderson Loeb, onde recebia $12 semanais para anotar no quadro negro os preços das ações dos títulos de dívidas. De mensageiro, foi promovido à função de redigir relatórios de pesquisa e daí a pouco foi agraciado com uma participação na sociedade. Em 1919, aos 25 anos, ganhava um salário anual de $600 mil, quase 8 milhões em valores atualizados de 2012. Em 1926, Graham formou uma sociedade de investidores com Jerome Neumann. Foi essa sociedade que contratou Buffett cerca de 30 anos mais tarde. E Graham Neumann sobreviveu ao desastre de 1929, à Grande Depressão, à Segunda Guerra Mundial e à Guerra da Coreia, antes de ser encerrada em 1956. Poucas pessoas sabem que Graham conheceu a ruína financeira na crise de 29. Pela segunda vez na vida, a primeira foi quando seu pai morreu e deixou a família desprotegida financeiramente. Graham arregaçou as mangas para reconstruir sua fortuna. Encontrou inspiração para isso em sua alma mater, onde recentemente tinha começado a lecionar finanças em cursos noturnos. O refúgio da academia lhe deu a oportunidade de refletir e reavaliar. Com os conselhos de David Dodd, também professor da Columbia, Graham elaborou o que se tornou o tratado clássico sobre o investimento conservador, Security Analysis. Os 2 autores juntos acumularam 15 anos de experiência em investimentos e levaram 4 anos para concluir a obra. Quando ela foi lançada em 1934, Louis Hitch
escreveu no New York Times. É uma vigorosa, madura e inteiramente meritória consequência da investigação acadêmica e da sagacidade prática. Se sua influência for alguma vez detectada, levará o investidor a pensar mais em títulos do que no mercado. Na primeira edição, Graham e Dodd deram uma atenção maior aos abusos corporativos. Dispunham de farto material sobre o assunto. Antes do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934, as informações sobre as empresas eram totalmente inadequadas e muitas vezes contraditórias. A maioria se recusava a divulgar seus dados de vendas e o valuation dos ativos eram frequentemente suspeito. A desinformação corporativa era usada para manipular os preços de títulos tanto na oferta pública inicial como no mercado secundário. Depois do Securities Act, as reformas corporativas mostraram-se lentas, mas deliberadas. Quando apareceu a terceira edição do livro, em 1951, tinham sido eliminadas as referências aos abusos corporativos e, em seu lugar, Graham e Dodd abordaram os problemas de relacionamento entre acionistas e a administração, principalmente a competência da gestão e a política de dividendos. A essência de Security Analysis é que um portfólio diversificado e bem escolhido de ações ordinárias baseado em preços razoáveis pode ser um investimento sólido. Cuidadosamente, passo a passo, Graham ajuda os investidores a enxergar a lógica de sua abordagem. O primeiro problema que Graham teve que enfrentar foi a falta de uma definição universal de investimento. Citando o juiz Louis Wanders, Graham enfatizava que investimento é uma palavra de muitos significados. Ele dizia que a questão não dependia de um item ser uma ação, e portanto especulativo por definição, ou um título de dívida, portanto investimento. Um título de dívida com garantia frágil não pode ser considerado um investimento só por ser um título. Tampouco uma ação como um preço por unidade menor do que seu valor presente líquido pode ser considerada especulação só porque é uma ação. Segundo Graham, a intenção é que vale. Comprar um título com dinheiro emprestado na esperança de obter lucro rápido ou especulação, não importa se é um título de dívida ou uma ação. Considerando a complexidade da questão, Graham propôs sua própria definição. Uma operação de investimento é aquela que, após minuciosa análise, promete a segurança do principal e o lucro satisfatório. As operações que não cumprem esses requisitos são especulativas. Essa sentença simples está densamente ocupada por ideias que merecem nossa cuidadosa atenção. Em primeiro lugar, o que ele quis dizer com minuciosa análise? Ele começou com uma definição sucinta. O estudo cuidadoso dos fatos disponíveis com a intenção de tirar conclusões deles com base em princípios estabelecidos e uma lógica consistente. Depois foi um pouco mais adiante e descreveu a análise como um processo de 3 etapas. Primeiro descritiva, segundo crítica e terceiro seletiva. A primeira etapa envolve a coleta de todos os dados e sua apresentação de maneira inteligível. A segunda diz respeito a examinar os méritos dos padrões usados para comunicar informações. Os fatos foram expostos de modo justo? A etapa final exige que o jornalista julgue a atratividade do título em questão. Em seguida, Graham afirma que, para o título ser considerado um investimento, é preciso que 2 condições sejam cumpridas: uma medida de segurança do principal e uma taxa de retorno satisfatória. Quanto à primeira, ele alertava que a segurança não é absoluta. Uma ocorrência altamente incomum ou improvável pode deixar um título seguro entrar em inadimplência. Em vez disso, ele dizia: o investimento deve ser considerado seguro contra perdas sob condições razoáveis. Um retorno satisfatório. A segunda condição necessária também merece uma cautela, porque satisfatório, como Graham acertadamente observou, é um termo subjetivo. Ele de fato disse que o retorno pode ser qualquer valor, mesmo que baixo, desde que o investidor haja com inteligência e
não se afaste da plena definição de investimento. A pessoa que realiza uma minuciosa análise financeira baseada numa lógica consistente e escolhe uma margem razoável de retorno sem comprometer o principal segundo a definição de Graham, investidor, não é especulador. Ao longo de toda a sua carreira, Graham continuou a sofrer com as controvérsias envolvendo investimentos e especulações. Foi uma metodologia para a compra de ações ordinárias que as qualifica como investimento em vez de especulação. Sua metodologia era baseada no conceito de que ele chamava de margem de segurança, e também, neste caso, ele pensava na crise de 1929. O perigo de 29 não era que a especulação tentasse se fazer passar por investimento, mas sim que o próprio investimento se tornasse especulação. Graham observou que o otimismo baseado no histórico era desenfreado e perigoso. Incentivados pelo passado, os investidores projetavam uma era futura de crescimento e prosperidade contínua, e começaram a perder seu senso de proporção e respeito de preços. Graham dizia que as pessoas estavam pagando preços por ações sem nenhuma noção de expectativa matemática. As ações valiam qualquer preço que o mercado otimista apontasse. No ambiente dessa insanidade, a distinção entre investimento e especulação era muito tênue. Como antídoto contra uma conduta tão arriscada, Graham propunha uma maneira de escolher ações com base no que ele chamava de margem de segurança. Segundo essa abordagem, os investidores que são otimistas a respeito do crescimento de uma companhia têm duas técnicas para acionar esse título ao seu portfólio. Número 1. Comprar ações quando o mercado global está negociando em baixa, o que geralmente ocorre durante um mercado adverso ou um tipo similar de correção. Ou 2. Comprar ações quando são negociadas abaixo de seu valor intrínseco, mesmo quando o mercado global não está substancialmente barato. Em ambas as técnicas, Graham dizia, o preço de compra contém uma margem de segurança. A primeira técnica, comprar somente quando o mercado está em baixa, contém algumas dificuldades inerentes. Ela provoca o investidor a desenvolver alguma espécie de fortuna que indique quando o mercado está caro e quando está barato. Correção. Ela provoca o investidor a desenvolver uma espécie de fórmula que indique quando o mercado está caro e quando está barato. Então, o investidor se torna refém da previsão de reviravoltas do mercado. Processo esse longe de certo. Além disso, quando o mercado está relativamente valorizado, os investidores são incapazes de lucrar com a compra de ações ordinárias. Contudo, esperar pela correção do mercado antes de comprar ações pode ser cansativo e, no final, frustrante. Segundo Graham, o investidor direcionaria melhor suas energias se recorresse à segunda técnica, identificar títulos subavaliados independentemente do nível de preços no mercado global. Para essa estratégia funcione sistematicamente, o investidor precisa de uma maneira para identificar as ações que estão sendo vendidas abaixo de seu valor calculado. Seu objetivo era descrever essa estratégia e, com essa finalidade, desenvolveu uma abordagem quantitativa que só ficou conhecida depois de Security Analysis. Graham reduziu o conceito de investimento consistente ao conceito que chamou de margem de segurança. Com isso, almejava unir todos os títulos, ações ou títulos de dívida numa única abordagem ou investimento. Definir o conceito de margem de segurança para títulos não era muito difícil. Se, por exemplo, uma análise examinasse o histórico operacional de uma companhia e descobrisse que, na média, nos últimos 5 anos, ela foi capaz de lucrar anualmente 5 vezes seus gastos fixos. Então, os títulos de dívida dessa empresa possuíam margem de segurança. Graham não esperava que os investidores determinassem com exatidão a renda futura da companhia. Em vez disso, pensava que, se a margem entre o lucro e os custos fixos era ampla o suficiente, os investidores estariam protegidos de algum declínio inesperado na renda da empresa.
O verdadeiro teste foi a capacidade de Graham de adaptar este conceito para as ações ordinárias. Ele argumentava que existia margem de segurança para a ação ordinária quando seu preço ficava abaixo de seu valor intrínseco. E a própria questão óbvia é como se determinava o valor intrínseco. Mais uma vez, Graham iniciava a resposta como uma definição sucinta. O valor intrínseco é o valor determinado pelos fatos. Esses fatos incluem os ativos, os lucros e os dividendos da companhia e todos os futuros clientes definitivos. Dentre todos esses, Graham acreditava que o fator mais importante era o poder de lucratividade futura. E isso levou a uma fórmula simples. O valor intrínseco de uma empresa pode ser determinado estimando-se seus lucros futuros e multiplicando-os por um fator apropriado de capitalização. Esse fator de capitalização, ou multiplicador, é influenciado pela estabilidade dos lucros da empresa, por seus ativos, sua política de dividendos e sua saúde financeira. Ele acrescentava uma importante advertência. O sucesso dessas abordagens é limitado por nossa capacidade de calcular o futuro econômico da companhia, cálculo esse inevitavelmente impreciso. Fatores como volume de vendas, precificação e despesas são difíceis de prever, o que torna mais complexo aplicar um multiplicador. Além disso, apesar disso, Graham acreditava que a margem de segurança poderia ter sucesso em 3 áreas. 1. Em títulos estáveis, como títulos de dívida e ações preferenciais. 2. Na análise corporativa. E 3. Na escolha de ações, desde que o spread entre o preço e o valor intrínseco fosse grande o bastante. No livro, Graham diz que devemos aceitar que o valor intrínseco é um conceito esquivo, é diferente do preço de cotação no mercado. Originalmente, o valor intrínseco era entendido como a mesma coisa que valor contábil da companhia, ou a soma de seus ativos reais menos suas obrigações. Essa noção gerou a crença inicial de que o valor intrínseco era imutável. No entanto, os analistas acabaram percebendo que o valor de uma companhia não vinha apenas de seus ativos reais, mas também dos potenciais ganhos produzidos por esses ativos. Graham propunha que não era essencial determinar o valor intrínseco exato de empresa, um valor aproximado, cotejado por um preço de venda, seria suficiente para mensurar a margem de segurança. A análise financeira não é uma ciência exata, como Graham nos faz lembrar. Sem dúvidas, alguns fatores quantitativos se prestam a uma análise minuciosa. Balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, ativos e passivos, lucros e dividendos. No entanto, não devemos ignorar alguns fatores qualitativos que não são fáceis de analisar, mas que se mostram essenciais na hora de determinar o valor intrínseco de uma companhia. 2 desses são a competência, gestão e a natureza de negócio. Para Graham, a questão era quanta atenção ele se deve dar a eles. Ele tinha dúvidas quanto à ênfase dada dos fatores qualitativos. Opiniões sobre a gestão e natureza de negócio não se medem facilmente, e o que é difícil de medir pode ser mal mensurado. Uma atitude otimista quanto a fatores qualitativos muitas vezes leva a um multiplicador mais alto. A experiência de Graham levava-o a acreditar que, quando os investidores se afastaram dos ativos fixos e passaram para os intangíveis, acabaram abrindo espaço para uma maneira de pensar potencialmente arriscada. Se, por outro lado, o volume maior de valor intrínseco de uma companhia é a soma de fatores quantitativos mensuráveis, Graham acreditava que a desvantagem do investidor se tornaria mais limitada. Ativos fixos são mensuráveis, dividendos são mensuráveis, lucros atuais e passados são mensuráveis. Cada um desses fatores pode ser demonstrado por números e se torna uma fonte de lógica corroborada por experiências de fato. Tenho certeza de suas bases, Graham dizia. Tenha certeza de suas bases. Comece com os valores dos ativos líquidos como ponto de partida fundamental. Se você comprou ativos, sua desvantagem se limitou ao valor de liquidação desses bens. Ele afirmava que ninguém pode socorrer financeiramente a pessoa se essas projeções não se concretizarem.
Se a companhia foi considerada um negócio atraente e sua esplêndida gestão predizia potenciais lucros futuros, isso sem dúvida atrairia um número crescente de compradores de ações. Graham então dizia que, com isso, os investidores comprarão e, ao fazer isso, apostarão numa alta do preço e, portanto, do índice preço-lucro. Quantos mais investidores ficarem encantados com a promessa de retorno, mais os preços subirão, desvinculados ao valor inerente, e dispararão sem controle, criando uma bolha que aumenta lentamente até que, por fim, estoure. Graham afirmava que ter boa memória era o que mais lhe pesava. A lembrança de ter conhecido a ruína financeira 2 vezes na vida o havia levado a adotar uma abordagem em relação aos investimentos que enfatizava a proteção contra eventuais perdas, mais do que o potencial lucro. Graham salientava que há 2 regras para investir. A primeira é não perca, a segunda é não esqueça a primeira, e ele consolidou essa filosofia de não perder em suas diretrizes específicas e intangíveis que cimentavam sua margem de segurança. Comprar uma empresa por menos de 2/3 do valor de seu ativo, que é o número 1, e número 2, concentrar-se em ações com baixo índice preço-lucro. A primeira diretriz, comprar uma ação por um preço menor do que 2/3 do seu valor líquido, correspondia ao conceito de momento presente de Graham e satisfazia seu desejo de certa expectativa matemática. Ele não dava valor às instalações da empresa e à sua propriedade e aos equipamentos. Além disso, deduzia tudo do passivo de curto e de longo prazo da companhia. O que restava eram os ativos atuais. Se o preço das ações estava abaixo desse valor por ação, Graham considerava tal método infalível para nortear um investimento. Ele esclarecia que os resultados se baseavam no provável desempenho de um grupo de ações, diversificação, e não em desempenhos individuais. Existe somente um problema com essa abordagem. As ações que correspondem a esse critério podem ser difíceis de encontrar, sobretudo em mercados em alta. Reconhecendo que esperar pela correção do mercado pode não ser razoável, Graham se voltou para a sua segunda ideia, comprar ações com preço baixo que eram vendidas com baixo índice preço-lucro. Também logo acrescentou que a companhia deve ter algum valor de ativo líquido. Em outras palavras, ela tem de dever menos do que vale. Ao longo de sua carreira, Graham trabalhou com algumas variações dessa abordagem. Um pouco antes de falecer, em 1976, estavam revisitando a 5ª edição de Executive Analysis com Sidney Coulter. Nessa época, Graham analisava os resultados financeiros de ações compradas de acordo com esses critérios: baixo índice de preço-lucro de 10 anos, preço de ação igual à metade de sua última alta no mercado e, naturalmente, o valor do ativo líquido. Graham testou ações até o ano de 1961 e encontrou alguns resultados muito promissores. Ao longo dos anos, vários outros investidores buscaram atalhos parecidos para determinar o valor intrínseco. E embora a abordagem do baixo índice preço-lucro defendida por Graham ainda seja em geral adotada, aprendemos que tomar decisões apenas com base em índices contábeis não é suficiente para garantir um retorno lucrativo. Hoje, a maioria dos investidores se pauta pela clássica definição de valor apresentada por John Burr Williams em seu livro The Theory of Investment Value, Harvard University, 1938. O valor de qualquer investimento é o valor presente com descontados de seus fluxos de caixa futuros. Veremos em mais detalhes no momento do desconto de dividendos no capítulo 3. Por ora, vamos salientar que há uma característica comum aos 2 métodos de Graham: comprar uma ação por menos de 2/3 do valor do ativo líquido e comprar ações com baixos índices preços-lucros. As ações que ele escolheu com base nesses métodos estavam profundamente depreciadas no mercado e, por algum motivo, precificadas abaixo de seu valor. Para Graham, essas ações de preço justificativamente baixo eram compras atraentes. Sua convicção se devia a alguns pressupostos. Em primeiro lugar, ele acreditava que o mercado frequentemente atribuía preços errados a ações, em geral por causa do medo e da cobiça.
emoções humanas básicas. No auge do otimismo, a cobiça faz as ações subirem além do seu valor intrínseco, gerando um mercado inflacionado. Em outros momentos, o medo arrasta os preços abaixo do seu valor intrínseco, gerando um mercado subvalorizado. Sua segunda premissa estava baseada no fenômeno conhecido como a regressão à média. Embora ele não usasse essa expressão, com eloquência ele citava o poeta Horácio. Muitos que agora estão caídos se reerguerão, e muitos que agora são honrados cairão. Seja qual for a sua fonte de inspiração, a estatística ou a poesia, Graham acreditava que o investidor poderia se beneficiar das forças de correção de um mercado ineficiente. Philip Fisher. Enquanto Graham escrevia Security Analysis, Philip Fisher estava começando sua carreira como consultor de investimentos. Depois de se formar em Graduate School of Business Administration na Universidade Stanford, Fisher começou a trabalhar como analista no Anglo London e Paris National Bank, em São Francisco. Em menos de 2 anos, assumiu a direção do Departamento de Estatística do banco. De seu posto, acompanhou a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Em seguida, após uma breve e improdutiva carreira numa corretora local, decidiu abrir sua própria empresa de consultoria. Em 31 de março de 1931, a Fisher & Company começou a aceitar clientes. Abrir uma firma de consultoria de investimentos no início dos anos 1930 pode ter parecido tolice, mas Fisher percebeu que tinha 2 vantagens. A primeira era que qualquer investidor que ainda tivesse algum dinheiro depois da quebra da bolsa provavelmente estava muito infeliz com seu corretor de sempre. A segunda era que, em plena depressão financeira, os homens de negócios tinham bastante tempo para conversar com Fisher. Em Stanford, uma das disciplinas que Fisher cursou exigia que ele acompanhasse seu professor em visitas periódicas a empresas na área de São Francisco. O professor pedia que os gerentes das companhias falassem de suas operações e muitas vezes os ajudava a resolver algum problema imediato. No caminho de volta a Stanford, Fisher e o professor recapitulavam o que haviam observado nas empresas e falavam sobre os gerentes com quem tinham se encontrado. Mais tarde, Fisher comentou que essa hora semanal foi o treinamento mais útil que recebeu. Com base nessas experiências, Fisher acabou acreditando que lucros superiores podiam ser obtidos por meio de 1. Investimento em companhias com potencial acima da média. 2. Alinhamento com a gestão mais capaz. Para isolar essas empresas excepcionais, Fisher desenvolveu um sistema de pontuação que qualificava as companhias conforme as características de seu negócio e de sua gestão. A característica de uma empresa que mais impressionava a Fisher era sua capacidade de aumentar as vendas e os lucros ano após ano, a uma taxa maior do que a média do ramo. Para fazer isso, segundo Fisher, a empresa precisava possuir produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para tornar possível um aumento apreciável nas vendas ao longo de vários anos. Ele não se importava tanto com aumentos consistentes de vendas anuais. Em vez disso, avaliava o sucesso de uma empresa ao longo de vários anos. Fisher tinha consciência de que mudanças no ciclo do negócio surtiriam um efeito material nas vendas e nos lucros. No entanto, acreditava que década após década, 2 tipos de empresa exibiram a promessa de um crescimento acima da média. 1. As sortudas e capazes, e 2. As sortudas porque são capazes. A Aluminum Company of America, Alcoa, segundo ele, era um exemplo do primeiro tipo. Essa companhia era capaz porque seus fundadores tinham sido pessoas de grande habilidade. A administração da Alcoa previu os usos comerciais de seus produtos e trabalhou agressivamente para capitalizar o mercado de alumínio a fim de incrementar as vendas. A empresa também foi sortuda, de acordo com Fisher, porque alguns eventos fora do controle imediato da administração estavam tendo impacto positivo na companhia e em seu mercado. O acelerado desenvolvimento do transporte aéreo estava aumentando rapidamente nas vendas de alumínio.
Por causa da indústria da aviação, a Alcoa estava se beneficiando muito mais do que seus gestores tinham previsto. A DuPont, por sua vez, era um bom exemplo de uma companhia sortuda porque era capaz, de acordo com Fisher. Se a DuPont tivesse se limitado ao seu produto original, a pólvora teria se saído tão bem quanto as mineradoras típicas, mas como a administração explorou o conhecimento que tinha obtido fabricando a pólvora, a empresa foi capaz de lançar novos produtos, incluindo o nylon, o celofane e acrílico, que criaram seus próprios mercados, gerando por fim bilhões de dólares em vendas para a DuPont. O trabalho do setor de pesquisa e desenvolvimento de uma companhia, como salientou Fisher, pode contribuir de forma vigorosa para a sustentabilidade de crescimento em vendas acima da média. Como ele mesmo explicou, evidentemente nem a DuPont nem a Alcoa teriam tido sucesso ao longo prazo sem um significativo compromisso com a pesquisa e desenvolvimento. Até mesmo negócios não técnicos necessitam de um esforço de pesquisa dedicado para produzir produtos melhores e oferecer serviços mais eficientes. Além de pesquisa e desenvolvimento, Fisher analisava a organização de vendas da companhia. Ele dizia que a empresa até poderia desenvolver produtos e serviços notáveis, mas o trabalho de pesquisa e desenvolvimento só seria traduzido em renda se eles fossem comercializados com habilidade. Fisher explicava que a responsabilidade da organização de vendas ajudar o cliente a entender os benefícios dos produtos e serviços de empresa. E também dizia que a organização de vendas deve monitorar os hábitos de compra de seus consumidores e ser capaz de identificar mudanças em suas necessidades. Para Fisher, a organização de vendas tornava-se o elo inestimável entre o mercado e a divisão de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, apenas o potencial do mercado é insuficiente. Fisher acreditava que uma companhia, mesmo aquela capaz de gerar um crescimento de vendas acima da média, era um investimento inadequado e não conseguisse gerar lucro para os acionistas. Todo o crescimento de vendas no mundo não produzirá o tipo certo de veículos de investimento se, ao longo dos anos, o lucro não crescer na mesma medida. Dentro dessa pesquisa, Fisher buscava companhias que não somente eram os menos dispendiosos fabricantes de produtos e fornecedores de serviços, mas também eram dedicados a permanecer assim. A empresa com um ponto de equilíbrio baixo ou com uma margem de lucro proporcionalmente alta tem melhores condições de enfrentar um ambiente econômico em depressão. Em última análise, pode afastar competidores mais fracos e assim fortalecer sua própria posição no mercado. Fisher dizia que uma empresa só será capaz de sustentar sua lucratividade se conseguir desdobrar os custos de suas operações ao mesmo tempo e entender o custo de cada passo do seu processo de fabricação. Para tanto, a companhia deveria instalar controles contábeis adequados e uma análise de custo eficiente. Ele acentuava que as informações sobre lucros permitem à empresa direcionar seus recursos para os produtos e serviços de potencial econômico mais alto. Além disso, os controles contábeis ajudam a identificar obstáculos às operações da companhia. Esses pontos de ineficiência ou obstáculos atuam como dispositivos de alerta precoce, destinados a proteger a lucratividade geral da empresa. A sensibilidade de Fisher quanto à lucratividade estava vinculada a outra preocupação: a capacidade da empresa de crescer no futuro sem precisar de financiamento para assegurar seu patrimônio. Segundo ele, se o único modo de a empresa crescer é vender ações, o maior número de ações em circulação anulará os eventuais benefícios que os acionistas poderiam obter com o crescimento da companhia. Fisher explicava que as empresas que têm margem de lucro altas estão mais bem preparadas para gerar caixa internamente. Esses recursos podem ser usados para sustentar seus crescimentos sem diluir a participação dos acionistas. Além disso, a companhia que é capaz de manter um controle de custos adequado
em relação a seus ativos fixos e as necessidades de seu capital de giro, estão em melhores condições para gerir suas necessidades de caixa e evitar aportes de capital. Fisher tinha a consciência de que as companhias superiores não só possuem características empresariais acima da média, como, o que é igualmente importante, são dirigidas por pessoas com habilidades administrativas acima da média. Esses gestores estão decididos a desenvolver novos produtos e serviços que continuarão a instigar o crescimento das vendas muito tempo depois que os produtos e os serviços existentes tiverem sido largamente explorados. Fisher notou que muitas companhias têm perspectivas adequadas de crescimento, porque suas linhas de produtos e serviços os sustentarão por vários anos, mas poucas praticam políticas que asseguram ganhos consistentes durante 10 ou 20 anos. Fisher notou que muitas companhias têm perspectivas adequadas de crescimento porque suas linhas de produtos e serviços os sustentarão por vários anos, mas poucas praticam políticas que asseguram ganhos consistentes durante 10 ou 20 anos. Ele dizia que a gestão deve ter uma política viável para atingir esses objetivos com toda a disposição, a fim de subordinar lucros imediatos para os maiores ganhos a longo prazo requeridos por esse conceito. Ele explicava que subordinar lucros imediatos não deveria ser confundido com sacrificar lucros imediatos. Um gestor acima da média tem habilidade para implantar os planos do longo prazo da companhia e, ao mesmo tempo, se concentrar nas operações diárias. Há ainda outro atributo de importância crítica para Fisher. O negócio conta com uma gestão de integridade e honestidades inquestionáveis? Os gestores se comportam como se fossem os representantes dos acionistas ou parece que só se importam por seu próprio bem-estar? Segundo ele, uma maneira de identificar a intenção dos gestores é observar como eles se comunicam com os acionistas. Todos os negócios, bons ou maus, atravessam períodos de dificuldades inesperadas. Normalmente, quando o negócio vai bem, os gestores falam livremente, mas quando o negócio vai mal, alguns gestores se fecham em vez de abordar abertamente as dificuldades. Para Fisher, o modo como os gestores reagem a dificuldades na empresa diz muito a respeito das pessoas incumbidas do futuro da companhia. Ele afirmava que, para o negócio ser sucedido, a gestão também deve desenvolver boas relações operacionais com todos os funcionários. Eles devem sentir genuinamente que aquela empresa é um bom lugar para trabalhar. Os funcionários administrativos e operacionais devem sentir que são tratados com respeito e decência. E os executivos devem sentir que as promoções são baseadas na capacidade, não no favoritismo. Fisher também levava em conta a profundidade da questão. Ele perguntava: o CEO conta com um time de talento? Ele é capaz de dar autonomia a dirigentes para que se incumbam de determinados setores do negócio? Por fim, Fisher examinava as características específicas da empresa, os atributos de seu negócio e sua gestão e como se comportava na comparação com outros negócios do mesmo ramo. Em sua pesquisa, tentava identificar indícios que pudessem levá-lo a entender a superioridade de uma companhia em relação às suas concorrentes. Ele dizia que apenas ler os relatórios financeiros de uma empresa não é suficiente para justificar um investimento. O passo essencial num investimento prudente, segundo ele, é descobrir o máximo possível sobre a companhia a partir das pessoas que a conhecem. Fisher admitia que esse era uma pesquisa genérica, capaz de gerar dados tendenciosos que ele classificava como fofoca. Hoje diríamos que a rede de boatos corporativos em ação. Fisher afirmava que, se tratada adequadamente, a fofoca fornece pistas substanciais para o investidor identificar ótimos investimentos. A investigação das fofocas levava Fisher a entrevistar tantas fontes quanto possível. Ele conversava com clientes e fornecedores e ia em busca de antigos funcionários, assim como de consultores que tinham trabalhado para a empresa. Entrava em contato com pesquisadores em universidades, funcionários públicos e executivos de associações comerciais. Também entrevistava os concorrentes. Embora os executivos às vezes hesitem em expor muitas informações sobre a sua própria empresa, Fisher descobriu que eles nunca deixam de ter
uma opinião sobre seus adversários comerciais. Ele dizia que era impressionante como dava para obter uma imagem precisa dos pontos fortes e fracos de cada companhia com base no cruzamento representativo das opiniões de alguém que, de alguma maneira, estava ligado a uma empresa específica. A maioria dos investidores não está disposta a comprometer o tempo e energia que Fisher considerava necessários para entender uma companhia. Criar uma rede de fofoqueiros e organizar entrevistas são atividades que consomem tempo. Replicar o processo de fofoca para cada empresa em análise pode ser exaustivo. Fisher encontrou um jeito simples de diminuir o montante de trabalho, reduzindo o número de companhias das quais possuía ações. Ele sempre dizia que preferia ter ações de poucas empresas de destaque do que ações de um número maior de negócios de desempenho médio. Em geral, seus portfólios incluíam menos de 10 empresas, sendo que 3 ou 4 delas representavam 75% do total de suas carteiras de ações. Fisher pensava que, para ter sucesso, o investidor precisava fazer bem apenas poucas coisas. Uma delas era investir em companhias que estivessem dentro de seu círculo de competências. Ele dizia que um dos seus primeiros erros tinha sido projetar minha capacidade além do limite da minha experiência. Comecei investindo fora dos contextos que eu achava que entendia plenamente, em esferas de atividade bastante diferentes, em situações sobre as quais eu não tinha um conhecimento básico suficiente. Charlie Munger. Quando Warren Buffett abriu sua sociedade de investimentos em 1956, tinha somente pouco mais de $100 mil de capital. Portanto, uma de suas tarefas iniciais foi persuadir mais investidores a entrar no negócio. Certo dia, quando Buffett estava apresentando sua cuidadosa e detalhada proposta aos vizinhos, o Dr. Edwin Davis e sua esposa, de repente, Davis o interrompeu e anunciou abruptamente que o casal lhe daria $100 mil. Quando Buffett lhe perguntou por quê, David respondeu: "Porque você me lembra Charlie Munger." Embora os dois tivessem crescido em Omaha e contassem com muitos conhecidos em comum, Buffett e Charlie só se encontrariam de fato em 1959. Nessa época, Charlie estava morando no sul da Califórnia. Quando ele retornou a Omaha para o enterro de seu pai, Dr. Davis entendeu que estava na hora de os dois jovens se conhecerem e convidou-os para jantar com ele num restaurante local. Foi o começo de uma parceria extraordinária. Filho de um advogado e neto de um juiz federal, Charlie tinha iniciado um bem-sucedido escritório de advocacia em Los Angeles, mas seu interesse pelo mercado de ações já era forte. Naquele primeiro jantar, os dois rapazes tiveram muito o que conversar, inclusive sobre ações. Depois desse dia, passaram a se comunicar com frequência, e Buffett várias vezes insistia com Charlie para que deixasse a advocacia de lado e se concentrasse em investimentos. Por algum tempo, Charlie atuou nas duas áreas. Em 1962, fundou uma sociedade de investimentos semelhante à de Buffett, ao mesmo tempo que continuava advogando. Depois de 3 anos de muito sucesso, parou totalmente de atuar como advogado, embora até hoje mantenha uma sala na firma que leva seu nome. Vamos examinar brevemente o histórico de desempenho da sociedade de investimentos de Charlie no capítulo 5. Por ora, vale a pena destacar que sua sociedade em Los Angeles e a de Buffett em Omaha tinham uma abordagem similar. Ambas buscavam comprar valendo-se de alguns descontos sobre o valor intrínseco e ambas tinham resultados notáveis em seus investimentos. Portanto, não surpreende que os dois tenham comprado algumas das mesmas ações. Assim como Buffett, Charlie começou comprando ações da Blue Chip Stamps no final da década de 1960. Depois de algum tempo, tornou-se presidente do conselho. Quando a Berkshire e a Blue Chip Stamps se fundiram em 1978, Charlie se tornou vice-presidente da Berkshire Hathaway. O relacionamento de trabalho entre Charlie e Buffett não chegou a ser formalizado no contrato oficial de sociedade.
básico dos anos e evoluiu até se tornar talvez ainda mais próximo e simbiótico. Ainda antes de Charlie vir a integrar o conselho de Berkshire, os dois já tomavam juntos muitas decisões de investimento, em geral em reuniões diárias. Aos poucos, as questões relativas a seus negócios se tornaram ainda mais delicadas. Hoje, Charlie continua no posto de vice-presidente da Berkshire Hathaway. Atua também como sócio-gestor oficial de Buffett e como seu alter ego. Para dar uma ideia de quão estreito é o alinhamento dos dois, basta contar o número de vezes que Buffett diz que Charlie e eu fizemos isto, decidimos aquilo, acreditamos nisso, analisamos aquilo ou pensamos isso, quase como se Charlie e eu fosse o nome de uma pessoa só. Para esse relacionamento profissional, Charlie contribuiu não só com conhecimentos financeiros de alto nível, mas também com os fundamentos do direito comercial, assim como uma perspectiva intelectual muito diferente da de Buffett. Charlie é apaixonado por muitas áreas de conhecimento: ciências, história, filosofia, psicologia, matemática, e acredita que cada um desses campos tem conceitos importantes que as pessoas ponderadas podem e devem aplicar em todas as suas iniciativas, inclusive decisões a respeito de investimentos. Charlie dizia que para alcançar o conhecimento de mundo é preciso construir uma rede de modelos mentais que una todas as grandes ideias do mundo. Quem deseja ir mais fundo e conhecer em toda a sua plenitude o conhecimento de Charlie deve ler seu maravilhoso livro por Charlie Almanac, The Wit and Wisdom of Charlie Kiplinger, lançado em 2005. Juntos, todos esses fios de conhecimentos financeiros, de informação e de direito, além de muito apreço por outras disciplinas, acabaram redundando em Charlie numa filosofia de investimento um pouco diferente. Da praticada por Buffett. Enquanto ele, inapelavelmente dedicado a ganhar, continuava buscando ações vendidas a preços irrisórios, Charlie estava se encaminhando na direção dos princípios defendidos por Philip Fisher. Para Charlie, era muito melhor pagar um preço adequado por uma grande quantia do que um preço grande por uma companhia adequada. A história da aquisição de C. Candice pela Berkshire ilustra bem de que forma Charlie ajudou Buffett a transpor os obstáculos do investimento em alto valor e começar a cogitar a compra de ações de companhias de qualidade mais alta. Em 1921, Mary C., de 71 anos e já avó, abriu uma pequena loja de doces no bairro onde ele residia, em Los Angeles. Ali, venda chocolates feitos a partir de suas próprias receitas. Com a ajuda do filho e da nora, o negócio foi crescendo pouco a pouco até se tornar uma pequena rede no sul e no norte da Califórnia. A empresa sobreviveu à depressão, ao racionamento de açúcar durante a Segunda Grande Guerra e a intensa concorrência, sempre praticando uma estratégia imutável, um pouco comprometer a qualidade do produto. Mais ou menos 50 anos depois, a C tinha se tornado a mais famosa rede de docerias da costa oeste. Os herdeiros de Mary C. estavam preparados para passar para a próxima fase da vida. Chuck Huggins, que tinha entrado na companhia cerca de 30 anos antes, foi incumbido de encontrar o melhor comprador possível e cuidar da fazenda, ou cuidar da venda. Vários candidatos se apresentaram, mas nenhum acordo foi fechado. No final de 1971, o consultor de investimentos da Blue Chip Stamps, da qual a Berkshire Hathaway era então acionista principal, propôs que a Blue Chip comprasse a C. O preço pedido era de 40 milhões de dólares, mas como a C tinha 10 milhões em caixa, o preço líquido era de fato 30 milhões.
Buffett continuava cético. A valuation da CI era 3 vezes seu valor contábil, o que tornava o preço muito alto conforme os preceitos de Graham baseados no valor. Charlie convenceu Buffett de que pagar o que ele considerava um preço excessivo era no fundo um bom negócio. Buffett ofereceu 25 milhões de dólares e os vendedores aceitaram. Para Buffett, era a primeira vez que dava um passo tão grande, uma direção que diferia da filosofia de Graham de somente comprar a empresa quando estivesse com preço abaixo de seu valor contábil oficial. Esse foi o começo de uma mudança tectônica no modo de pensar de Buffett, e ele reconhece que foi Charlie que o levou a esse novo caminho. Charlie mais tarde comentou que aquela foi a primeira vez que pagamos pela qualidade. 10 anos depois, Buffett recebeu uma proposta para vender a CI por 125 milhões de dólares, ou seja, 5 vezes o preço de compra em 1972. Ele preferiu recusar a oferta. Um dos motivos para a parceria entre Buffett e Charlie durar tanto tempo é que os dois adotam uma atitude inflexível em relação a princípios de bom senso em seus negócios. Como gestores, ambos possuem qualidades indispensáveis para administrar negócios de alta qualidade. Os acionistas da Berkshire Hathaway são abençoados por terem sócios gerentes que cuidam de seus interesses e que os ajudam a fazer dinheiro em todos os ambientes econômicos. Dada a política de Buffett a respeito da aposentadoria compulsória, ele não acredita nisso. Os acionistas da Berkshire têm se beneficiado não só de uma linha de cruzamento, mas de duas há mais de 35 anos.